Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar artes, tá ok? Então, pega o livro de vocês, tá? Vocês vão colocar lá na página 75. Na página 75, vocês vão encontrar o assunto, a matéria literária, tá? Então, nós vamos trabalhar da página 75 até a página 79, tá? Onde tem muitas atividades aí, tá ok? Tá? É mais na parte de leitura, tá? Na parte que você vai interpretar algum livro, alguma leitura que a questão vai lhe transmitir aí, tá? Então, aí a matéria literária, criança, nós vamos trabalhar sobre a literatura, tá? Que a literatura, nós vamos trabalhar o que? Muita leitura. Porque a literatura é o que? Faz parte de leituras de livros, tá? Onde você vai ter vários livros que são escritos por autores, tá? Temos também aqui no Brasil alguns autores literários também, que eu vou falar para vocês no decorrer dessa nossa videoaula. Nós vamos também saber o que é literatura, tá? Vamos também conhecer os gêneros literários, tá? Quais são as categorias que fazem parte de uma literatura, tá, crianças? Nós vamos saber que a literatura, ela tem origem do termo latim, tá? Do termo latim litera, que significa letra. Olha aí, então é muita leitura aí, né? Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula de hoje, tá? Com o assunto, a matéria literária. Então, aqui, o que é matéria literária? Vamos verificar o que significa. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou verso, muito antiga que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas e a matéria-prima do pintor. Então, aí, crianças, a literatura, né, como eu falei no início para vocês, vai o que? Vocês vão ter que ter muita leitura, né? Que como diz aqui, é onde a literatura, as palavras servem, né, para que o escritor crie, tá? Cria sua prosa, o seu verso, né? Como o pintor utiliza do que? Das tintas, tá? Então, as palavras não vão, a literatura não vive sem as palavras, tá? Então, aqui a literatura está presente, crianças, em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades, né? Então, nós já trabalhamos aqui em história, né? Quem lembra aí que a literatura faz parte das tribos, né? Tanto as indígenas, né? Agora de africana também, né? Literatura africana, que ainda nós vamos ver, né? Onde trabalham a oralidade, né? Eles contam, né, as histórias falando, tá? Então, aqui a literatura, ela vem de uma civilização bem antiga mesmo, desde as mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades, né? Como vocês estão verificando aí na imagem, né? Uma árvore cheia de livros. Então, a literatura, né, não vive sem as palavras, onde o autor necessita delas para quê? Para criar a sua, o seu verso, a sua prosa, né? Então, aqui, muitos artistas pintam quadros, outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem. O escritor faz uso das palavras de maneira diferenciada, estimulando a emoção, a fantasia, né? Que eu acabei de explicar agora para vocês, né? O escritor ele faz uso das palavras, né? Então, o escritor não vive sem as palavras.
Então, podemos dizer, crianças, que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação, tá? E de interação social, tá? Então, o escritor, ele escreve os livros para quê? Para que alguém leia, tá? Então, uma interação social aí, tá? Ele vai ser um instrumento de comunicação. Ele vai transferir, né, suas emoções, fantasias, tá? Tudo para que haja o quê? Uma comunicação, tá ok, crianças? A literatura é uma das formas de manifestação artística, tá? Então, aí onde o autor ele cria, né, como vocês estão observando na imagem, ele pode criar diversas formas literárias, tá? Porque o que são a literatura como manifestações artísticas, tá? Então, o autor manifesta, né, de várias formas que ele vai transmitir nos seus livros, tá, crianças? Então, a literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de um determinado autor, o artista, né? Então, ele vai recriar a partir de uma visão, né? Ele vai recriar, tá? Ele vive uma realidade, mas quando ele passar para a escrita, né? Quando o autor for criar a literatura, ele vai o quê? Recriar aquilo que ele vive no seu cotidiano, na sua realidade, tá? Então, com base em seus sentimentos, seus pontos de vista e suas técnicas narrativas, tá, criança? Então, também podemos verificar que pode haver também ilustração, né? Ilustração em forma de narrativa, né? Ilustração é uma imagem que normalmente acompanha um texto, tá? Então, quando vocês abrem um livro, né, de uma literatura aí, vocês também vão acompanhar a ilustração, tá? Onde vem o texto, tá? Acompanhada da ilustração, tá? Tem o objetivo de complementar, a ilustração vai complementar ou facilitar a compreensão daquele texto, né, crianças? Então, quando vocês pegam um livro para ler, às vezes nós não compreendemos, mas quando a gente verifica alguma ilustração, né, dá para entender melhor, tá? Aquela narrativa. Então, a ilustração, ela vai servir como o quê? Como um complemento, tá? Para facilitar a compreensão daquele texto, tá bom? Aqui, criança, vamos ver agora a arte literária se caracteriza como a arte da palavra, como forma da expressão do pensamento, tá? Então, ele vai expressar o que ele está pensando, o autor, né? Então, os textos que abordam os temas permanentes da condição humana são. Então, aí vocês vão verificar agora, crianças, os gêneros literários, tá? Eles são categorias ou conjunto de obras que possuem as mesmas características estruturais, tá? Então, aí é o que o autor, né, vai pegar para o quê? Para construir os seus pensamentos, tá? Para construir as suas obras. Vocês estão verificando aí, tem a vida, vai falar sobre a vida, sobre o amor, traição, fé, medo, confiança. Então, aí são algumas palavras, né, algumas categorias que são abordadas nos temas, tá? Nos temas que os autores vão escrever, tá? A sua literatura, tá ok? E vão transmitir, né, a forma de expressão do pensamento deles, utilizando essas categorias. Já tem mais outras categorias, eu coloquei só algumas para vocês, tá? Vida, amor, traição, fé, medo e outras mais, tá bom, crianças? O romantismo, né? A gente falou do amor aí, o romantismo em outras manifestações artísticas. O romantismo é uma tendência que se manifesta nas artes
e na literatura do final do século XVIII até o final do século XIX. Caracteriza-se por defender a liberdade de criação e privilegiar a emoção, tá? Então, aí a manifestação do artista através do que? Do romantismo, né? Então, é uma categoria da literatura. Vamos verificar agora, em linhas gerais, um pouco mais sobre a literatura. A literatura é uma manifestação artística. A linguagem é o material da literatura, isto é, o artista literário trabalha com a palavra, olha só, que nós falamos, né? Nós já falamos logo no início, né, que a palavra é essencial, né, para trabalhar a literatura, tá? Em toda obra literária, percebe-se uma ideologia, uma postura do artista diante da realidade e das aspirações humanas, tá? Então, o que eu falei ainda agora, né? Ele vai verificar a realidade que ele vive, né? Para recriar, tá? Ele vai recriar uma certa realidade. Aqui, olha, vocês estão verificando agora alguns dos artistas literários, né, brasileiros que eu pesquisei para vocês. Aqui nós temos o Lima Barreto. Lima Barreto foi escritor e jornalista. Retratou a periferia do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica ao preconceito racial do tipo humano. Negros, olha aí a realidade, né, onde ele utilizou para fazer essa literatura. Literatura de denúncia, olha o tipo de literatura que ele fazia, né? Literatura de denúncia social, com o estilo desposado e colonial. Outro artista literário aqui brasileiro, Graça Aranha. José Pereira de Graça Aranha foi um escritor e diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua obra, que merece destaque, é Canaã, publicada em 1902. A obra aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Outras obras que merecem destaque: Malas Arte, 1914, A Estética da Vida, 1921 e Espírito Moderno, de 1925. Então, aí eu trouxe para vocês apenas dois artistas, né, literários, né, só para vocês conhecerem, tá? Finalizando aqui, eu trouxe mais alguns nomes importantes, né, da nossa literatura brasileira, tá? Então, nós vamos finalizar aqui com fazendo a leitura desses nomes, desses grandes autores, né, artistas literários. Machado de Assis, Aloysio Azevedo, José de Alencar, Graciliano Ramos, Eça de Queiroz, Helena Morley, João Guimarães Rosa. Então, aqui alguns só, né? Porque nós temos vários, tá, crianças? Então, aqui eu vou finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nas atividades de vocês tem bastante coisa para fazer leitura, tá? E vocês vão recriar, tá? Algumas coisas que a atividade vai pedir para você, tá? Então, aí, seja criativo, né? Faça a leitura dos livros que ele está pedindo lá, ou de trechos do livro, tá bom? Então, aproveitem, tá? E até a nossa próxima videoaula. Beijinhos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!